Boa noite, queridas, queridos, boa noite, tudo bem? A música que estávamos ouvindo aqui seguiria, mas senti que era o momento já de começarmos aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir com qualidade, porque eu estou aqui em Alto Paraíso ainda, né? Com uma internet que eu estou testando aqui com vocês para saber se funciona bem, né? Tudo certo? Muito bem. Então, estamos começando aqui esse nosso encontro de hoje, desse dia 30 de julho de 2025. E eu gostaria de convidar vocês a fazermos alguns instantes de silêncio, de harmonização, ainda com esse mantra ressoando aqui, né? Eu vou cantar uma vez o mantra para quem estiver assistindo pela gravação, que não inclui na gravação o mantra, né? Mas estávamos ouvindo assim a essência desse mantra, né? Vou cantar uma parte dele, diz assim: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamritat. Hara Hara Mahadeva Shambhu. Hara Hara Mahadeva Shambhu. Hara Hara Mahadeva Shambhu. Hara Hara Mahadeva Shambhu. Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Shiva Namahu Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Nataraja Shiva Nataraja Shiva Namahu. Então, esse é um canto em louvor ao Senhor Shiva, né? Esse mantra significa, né? Nos reverenciamos, assim, né? Saudamos, chamamos essa força desse Senhor, né? Desse Triambakan, que é esse Senhor de três olhos, né? Fragrante, perfumado, que nutre e sustenta todos os seres, né? Como um fruto maduro se solta de seu caule, que possamos nos libertar do laço da morte, mas não da imortalidade, né? É isso que esse mantra está evocando, né? E é nessa frequência que eu gostaria que nós começássemos esse nosso encontro de hoje, né? Nessa data, ok? Então vamos meditar um pouquinho sobre isso. Depois o mantra Lahara Hara Mahadeva Shambho, né? Louvando Shiva, né? Shiva Nataraja, que é aquele que está dançando a dança cósmica, né? Da criação e destruição do mundo. Muito bem. Então vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, fazer alguns instantes de silêncio. Ok, muito bem. Então, hoje eu tô aqui num cenário assim um pouco, né, tá um pouquinho escuro. Aqui eu achei o lugar mais iluminado do local onde eu estou aqui para poder me encontrar com vocês, né? Mas está um pouquinho escuro. É, mas vou fazer o meu melhor aqui para aparecer bem para vocês, para termos uma boa experiência, né?
É, Nessa data de hoje, né, eu senti de hoje termos um encontro em que eu senti de compartilhar com vocês alguns ensinamentos desse tesouro que se chama Bhagavad Gita, né? Tenho aqui nessa versão. Eu não vou ler exatamente essa versão, porque essa versão aqui, ela está em sânscrito com uma tradução para o espanhol, que é a que eu costumo usar de referência, isso não aparece. Aqui. Bhagavad Gita, numa tradução do Hector Morel, que é uma versão muito maravilhosa porque ela é muito fidedigna, né? Existem muitas traduções que, assim, procuraram aproximar mais, né, da linguagem, assim, ocidental, mas algumas coisas acabaram se perdendo, né? Como, por exemplo, né, traduzindo um termo em sânscrito que se chama Atman como alma, né? Em muitas traduções da Bhagavad Gita, que é um texto, assim, talvez o principal texto espiritual, né, da tradição védica, e talvez o principal texto aqui dentro do nosso caminho do Dharma, né? Porque esse caminho do Dharma tem a intenção de nos conectar com um raio de luz, né? Com uma certa frequência, né? Cósmica, de liberação espiritual, né? O caminho do Dharma que estamos trilhando aqui, ele tem essa intenção. Então, essa talvez seja a principal escritura, né? Que eu já, né, ao longo dos meses aí que temos trabalhado, em alguns momentos eu mencionei, mas hoje eu estou sentindo de trazer um pouco mais desses conhecimentos aqui para vocês, né? Então, estou mostrando isso para vocês entenderem que esse é um texto muito antigo, né? Ele, a Bhagavad Gita, ele é um diálogo que acontece entre o Senhor Krishna e Arjuna, né? Algumas vezes eu já falei sobre o Senhor Krishna aqui, né? É, como sendo um dos avataras de Vishnu, né? Uma encarnação desse Deus Vishnu, um dos grandes deuses, né? Aquele Deus que sustenta a vida nesse universo, né? De acordo com os conhecimentos védicos. Esse universo, a vida, toda a existência desse universo, ela é sustentada por essa força chamada Vishnu, né? E, né, talvez pessoas que são mais, digamos assim, já mais próximas, né, já se aproximaram desse caminho, vão enxergar mesmo como sendo Vishnu. Mas se você ainda não conhece muito essa força, né, não entende muito bem esses nomes em sânscrito, você pode se sintonizar com essa força simplesmente sentindo que ela é a força que mantém tudo que existe, né? Dentro da tradição védica, existe um entendimento de que existem três principais forças que regem o universo: a força da criação, a força da sustentação e a força da destruição. Tudo existe em ciclos, né? E tudo é criado, sustentado e destruído, criado, sustentado e destruído. E tá em diferentes graus, né, desses três pontos. Essas três energias, né, eu gosto de enxergar isso como vetores, né? Eu enxergo isso como vetores, assim, como vetores da existência, né? O vetor da criação, da sustentação e da destruição. Tudo que está existindo nesse momento só pode existir porque está conectado com um princípio da sustentação, que é o princípio da existência. Esse princípio foi-lhe dado o nome de Vishnu, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma relação assim emocional, né, com a divindade, né? Como, oh meu Deus, Senhor Vishnu, Senhor Narayana, ai meu Deus do céu, né? Como nós temos muitas vezes aqui no Ocidente uma relação muito emocional assim, né, com a figura de Jesus, né? Com a figura de Deus, ai meu Deus do céu, ó Pai Criador, né? É, é, eu considero que essa devoção, né, ela faz parte também do nosso caminho espiritual, né? Mas aqui eu estou falando de algo que vai além dessa conexão nossa individual, né, com esse caminho devocional. Estou falando sobre um princípio da existência, né?
para que cada coisa possa existir nesse mundo, existiu uma força que foi criadora, existe uma força que sustenta e existe uma força que também tem o poder de destruir, porque nós vivemos num plano em que tudo é cíclico, né? Tudo que foi criado e agora está existindo, em algum momento vai ser destruído, vai deixar de existir, né? Isso faz parte da sabedoria da vida e que permite que a própria vida possa existir, porque se as coisas só fossem criadas e criadas e criadas e criadas e se sustentassem e nunca se destruíssem, né? A vida nesse plano em que nós existimos não poderia existir, ia começar a ter um hiperacúmulo, né, de criações. Então, a própria destruição faz parte, né, da vida. Então, essa obra muito maravilhosa chamada Bhagavad Gita trata-se de uma conversa do Senhor Krishna, que é uma encarnação de Vishnu, né? É visto dessa maneira, né? Que Krishna foi um momento assim de muita necessidade, de muita dificuldade, né? Que estava acontecendo aqui nessa terra, né? Em que, assim, Vishnu, por compaixão aqui dos seres humanos desse planeta, encarnou aqui na Terra para ajudar, né, os seres humanos a conseguirem ultrapassar, a ganhar mais consciência, né? Disse que em momentos em que o Dharma está ameaçado, né, ou seja, em que a lei do amor, né, está ameaçada, em que grande destruição pode ser que aconteça, que Vishnu, por compaixão, vem e encarna aqui na Terra. Né, e que isso já teria acontecido algumas vezes, de acordo com as escrituras, foram 9 vezes até agora. Né? Buda teria sido mais uma dessas encarnações, né? Talvez as mais famosas sejam as últimas, né? Krishna, Buda, Rama também é muito famoso, né? Cantado muito o nome dele no mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos falando nomes aí dessa força divina, né? No meu entender, como eu já compartilhei aqui no encontro que nós tivemos na ocasião do Natal, o próprio Jesus Cristo é um avatar dessa mesma força, né? Essa mesma força divina que conhecemos como Vishnu, que é a força da manutenção da vida, né? Mas esse é o meu entendimento, né? Ninguém precisa necessariamente compartilhar desse meu entendimento, é o entendimento que assim casa dentro do meu coração, assim, eu na minha meditação, eu no meu olhar interno, eu nos meus estudos, eu sinto a mesma frequência, né? Só que, por mais que tenhamos aí, né, evangelhos, né, textos, né, sobre os ensinamentos de Jesus, né, são textos que vieram muito depois, né, são, é, assim, ah, um pouco assim, contaram do que alguém ouviu, que alguém ouviu, que alguém ouviu, geração após geração, sabe? Os textos que nós temos aqui no Ocidente, que contam dos ensinamentos de Jesus, são é um grande telefone sem fio, né? E essas escrituras aqui, né, elas têm uma peculiaridade, né, que elas estão escritas em verso. A Bhagavad Gita, ela foi escrita, né, como uma parte, né, ah, de um grande épico chamado Mahabharata, que conta a história da Índia, né? E é o maior épico da história, tudo escrito em verso, né? Durante milênios, ele foi contado de geração em geração, as pessoas iam aprendendo e decorando. E como está em verso, né? As pessoas iam decorando palavra por palavra. E isso se manteve até o momento em que o sânscrito começou a ser escrito, porque o sânscrito, antes de ser escrito, ele é uma língua milenar que já é transmitida de geração em geração por conta desses versos todos, né? Então, assim, imagina, tinha pessoas que dedicavam a vida delas, né? Por isso que existe o sistema de castas na Índia, né? Porque tinha uma casta que era dedicava a vida toda a aprender essas escrituras para passar adiante. Porque não se escrevia e não tinha internet, não tinha outros registros. Então, assim, para que aquilo não fosse perdido, eles ficavam aprendendo, 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 aprendendo e ensinando os mais jovens, aprendendo, e ensinando, aprendendo, e ensinando, aprendendo, e ensinando, aprendendo, e ensinando, né? Então, esse texto, ele vem de
assim, muito, 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 muito tempo atrás, né? Nessa forma de verso, né? Então, considero que tem um valor muito grande aqui na Bhagavad Gita, né? E para contextualizar vocês um pouco, né? Então, no meio dessa história, uma grande história, né? Como eu falei, é um grande épico, né? Vocês estão me acompanhando até aqui, gente? Sim? Sei que tem algumas pessoas que estão com o vídeo fechado aí, eu não sei se vocês estão acompanhando também, se estão só ouvindo, né? Se está sendo possível, porque hoje é um dia que eu resolvi vir por esse caminho, assim, de trazer um tanto de conteúdo, assim, para vocês, conteúdo védico mesmo das escrituras, né? Senti que esse era um bom caminho para hoje. Então, a- essa cena que acontece, né, dessa conversa entre Krishna e o seu discípulo Arjuna, ela acontece no meio de um grande épico, né? Um grande épico tem muitas reviravoltas, conta a história de várias gerações de uma família, né, que era a família real que governava assim um dos principais reinos da Índia, né? Da região que hoje é a capital da Índia, ali da região de Nova Delhi, de toda aquela região ali do norte da Índia, né? Existia uma família real que dominava, né, aquela região. E aí tem muitas reviravoltas, né, eh, da linha sucessória, né? E aí, enfim, resumindo bastante a história, né? Chega um momento da história em que tem dois irmãos, né? Que um irmão é cego, que é o rei Dhritarashtra, né? E ele tem um outro irmão que se chama Pando, né? E Pando tem cinco filhos. E Dhritarashtra tem 100 filhos, né? 99 filhos homens e uma filha mulher. Aí tem toda uma história mágica de como todos esses filhos chegaram, né? Mas é uma, assim, né? Resumindo bastante, é um momento que mostra como que um rei que é cego vai poder governar o seu reino, né? Sendo que ele precisa, ele só consegue ouvir o que as pessoas falam, mas ele não consegue ver as expressões, né? Não consegue ver as coisas que estão sendo escondidas, que estão sendo as cartas que estão sendo passadas. Precisa ter sempre alguém contando as coisas no ouvido dele. E isso, assim, gera uma indisposição, né? Em relação a quem vai ser esse rei, né? E aí existe um grande medo de que o Pando, que é o irmão dele, na verdade assuma. Então fica assim, existem grandes disputas entre esses dois lados da família para ver quem que vai ser o rei de fato, né? Sendo que na Índia as famílias, assim, né, os primos, eles são tidos como se fossem irmãos, né? Entre primos e irmãos não tem muita diferença, né? E aí nasce Yudhishthira e nascem os filhos de Pando, né? E eles são todos exilados para que eles não estejam ali no reino e para que esse Dhritarashtra possa preparar os filhos dele para se tornarem os reis, né? E aí, no meio dessa história toda, né, acontecem grandes disputas, esses meninos eles crescem no meio do mato, mas eles são todos muito virtuosos, né? Esses cinco Pandavas, né? Arjuna é um dos cinco Pandavas, é o do meio, né? Eles são todos muito virtuosos, cada um com a sua virtude, né? Então, Yudhishthira, que é o mais velho, ele ele é o líder, né? Ele é assim, como se fosse o rei perfeito, ele é regido pelo Dharma, ele não consegue fazer nada que seja errado. Sabe, pessoa assim, certinha demais, né? O tempo todo assim, ele é o que comanda os outros irmãos dele, porque ele é o irmão mais velho, né? O Bhima, que é o segundo irmão, ele é o fortão da parada, né? Então ele tem força assim, ele levanta assim, arranca árvores com a mão desde criança assim, sabe? É forte, né? Ele tem a força física e tem esse ímpeto também, né? E Arjuna, ele é virtuoso das armas, né? Então, desde criança, eles estudam todos juntos, né? Eles crescem em exílio, mas depois, quando chega um tempo da educação desses meninos, né? Naquela época, existiam gurukulas. Até hoje existem gurukulas na Índia, né? Que são escolas onde as crianças vão aprender diversas coisas, né? Vão aprender valores espirituais, mas também vão aprender o manuseio das armas, né? E Arjuna, assim, sempre foi exímio arqueiro, né? E Arjuna, assim, um talento, né? Um grande talento, assim, virtuoso, né?
E aí depois tem Nakula e Sahadeva, que são os irmãos gêmeos mais novos, que também são muito virtuosos, né? Tem as suas virtudes, dizem que eram muito bonitos, né? É, enfim, esses são os cinco Pandavas, né? Para dar um pouquinho de contexto assim para vocês. E os Kauravas, né? Eles eram terríveis, né? Terríveis, terríveis, terríveis. O mais velho deles era Duryodhana, né? Duryodhana, ele... Assim, esses meninos, eles nasceram com medo de que os Pandavas, que eram os filhos do Pando, iam tomar o reino deles. Eles cresceram com, assim, o tio deles, Shakuni, falando um monte de besteira no ouvido deles, né? Toda uma história, assim, de família difícil, assim, sabe? Um monte de gente colocando esses primos uns contra os outros. Eles cresceram em guerra com esses primos, né? E aí, depois de muitas histórias, né? Muitas e muitas histórias, que inclusive envolvem o famoso jogo de dados com dados manipulados, que a partir desse jogo de dados com os dados manipulados, os Pandavas têm que ficar durante vários anos exilados na floresta, né? Finalmente chega um momento em que o exílio dos Pandavas termina e eles recebem assim a parte do reino que lhes cabe, que era uma parte do reino, não era nem o reino completo. Só que até essa parte do reino, os Kauravas vão lá e não aceitam que eles tenham e vão tirar deles, né? E eis que assim, né, uma história assim com muitos detalhes, pode imaginar que é um épico, né? Detalhe para cá, para lá, são histórias muito maravilhosas, cheias de ensinamentos, né? Mas chega um momento em que a inevitável guerra chega, né? Então, assim, os Pandavas se preparam, os Kauravas se preparam, eles fazem as suas alianças, né? E chega um momento em que não dá mais, né? Em que esses Pandavas já pagaram todos os seus pecados, digamos assim, né? Já viveram aí em exílio, já fizeram tudo que tinham para fazer, assim, hum, e não dá mais. O Dharma, nesse momento, pede que eles lutem por aquilo que é deles, né? E aí eles se organizam e vão para a guerra contra os Kauravas, a guerra pelo reino. Os Kauravas que eram os primos deles, que eram assim praticamente os irmãos deles, né? Cresceram juntos, né? E aí, quando vai começar a guerra, né? é, eles, antes de começar de começar a guerra, eles vão fazer assim as suas alianças, né? E aí, um momento muito importante antes dessa guerra acontecer é o momento em que eles vão buscar a ajuda de Krishna, né? E aí Krishna conta assim que Krishna estava dormindo, né? Quando os enviados dos Pandavas e dos Kauravas foram até lá para buscar a ajuda dele. Aí quando ele acorda, tá um no pé e o outro na cabeça, né? Chega o Kaurava primeiro e senta na cabeça. Não me lembro agora qual dos Kauravas que foi até lá, e qual dos Pandavas. Eu acho que era Yudhishthira, mas eu não sei se era Duryodhana o outro, se era um dos outros irmãos. Sei que o Kaurava chega e senta logo na cabeça de Krishna, porque quer ficar na cabeça, né? E aí o Pandava, né, fala assim, ok, eu vou sentar no pé. Só que quando o Krishna acorda, ele abre os olhos e para quem que ele olha primeiro? Para aquele que estava no pé, né? Não para aquele que estava na cabeça. E aí fica toda uma coisa assim, não, Krishna, na guerra com quem que você vai? Você vem comigo, você vem comigo, você vem conosco, você vem conosco. E fica assim, bom, Krishna fala assim, vamos fazer assim, um de vocês pode escolher ficar com o meu exército todo e o outro vai ficar comigo. E aí os Kauravas, né, que tinham a chance de escolher primeiro, obviamente pensa assim, imagina, Krishna era um rei que tinha um exército enorme, né? Contra um homem, por mais que Krishna seja muito especial, né? Era um mestre, né? Tinha toda uma coisa, mas assim, um exército é um exército, né? Então ele escolhe ficar com um exército. E Duryodhana, acho que era Duryodhana, não sei se era Arjuna que estava lá, escolhe ficar com Krishna, né? Então, eles vão para a guerra e Krishna está do lado dos Pandavas, né? E aí, antes de começar a batalha, né? Sabe aquele momento assim, tipo o Senhor dos Anéis, assim, que tem todo um exército assim de um lado e todo um exército assim do outro, e os exércitos estão se olhando e a batalha ainda não começou, tá esperando assim dar
o momento assim da guerra ser, das trombetas tocarem e aí a batalha de fato começar? Antes dessa batalha começar, Arjuna vai com Krishna até o centro, entre os dois exércitos, para olhar a situação lá do outro lado, né? E aí, enquanto ele tá ali, né, acontece algo muito mágico, né? Que é por isso que a gente tem esse texto registrado de uma forma assim tão detalhada, né? Acredite quem quiser, né? Conta-se que o rei cego, que era o Dhritarashtra, ele não estava na guerra, né? Porque imagina, um rei cego não vai lutar na guerra, né? Ficou lá do castelo. Conta-se que ele tinha um servo que era muito especial, que ele tinha um dom paranormal, né? Esse servo se chamava Sanjaya, né? E Sanjaya, ele tinha o dom de enxergar aquilo que não estava lá. Sabe uma pessoa que consegue olhar, o que está acontecendo agora lá na Casa Branca? Ele conseguia, né? Tinha esse dom, tinha esse poder paranormal. Ele via o que estava além da visão, né? Tinha a espada de Tandera lá. E aí Dhritarashtra chama ele porque Dhritarashtra queria saber o que estava acontecendo. E aí, então a Bhagavad Gita, na verdade, é o relato que Sanjaya faz para o rei cego. E isso fica registrado. Porque ali no meio da batalha não tinha quem registrasse essa conversa entre Krishna e Arjuna, né? Mas a partir do relato de Sanjaya, esse texto ele fica registrado, né? E o que acontece ali é que Arjuna chega para Krishna, né? E na hora, assim, né, em que ele olha, ele se depara, ele olha ali para o outro lado, o que que ele vê? Ele vê os primos dele, né? Que ele já sabia que iam estar lá, né? Cresceu com eles. Mas para além dos primos dele, ele vê assim o professor deles que ensinou eles desde criança. Ele vê o avô, tá lá do outro lado. Tá assim, são as pessoas da vida dele, assim, que todas aquelas que tiveram que se aliar com o outro lado, porque, enfim, eram essas as alianças, eles tinham que respeitar certos protocolos da época. Ele olha para aquilo tudo, olha para aquelas pessoas da família dele, e por mais que ele estivesse, ele achava que ele estava pronto para enfrentar essa batalha, na hora do vamos ver, o que que acontece com Arjuna? O arco dele que ele estava segurando firme assim, ele põe o arco para baixo. E ele duvida da própria capacidade, né? Ele pede ajuda para Krishna, ele fala assim, Krishna, o que que eu faço, né? Não sei o que fazer, né? E aí ele fica deprimido, ele entra em depressão ali diante daquela guerra, né? Ele fica em dúvida em relação ao que é o mais dármico. Será que é dármico mesmo eu lutar e atirar flechas, tirando a vida desses que são os meus irmãos, os meus primos, o meu avô, o meu professor? Será que eu posso fazer isso? Talvez o mais dármico seja eu me dar por vencido e acabou a guerra aqui, né? E aí vem a canção do Divino Senhor, que é a Bhagavad Gita, que são os ensinamentos de Krishna. Os ensinamentos que Krishna passa para Arjuna são os ensinamentos de como enfrentar os desafios da vida. Esses ensinamentos, eles são universais e eles falam sobre como encararmos a vida. Porque a vida ela vem cheia de dificuldades. Assim como essa batalha, né, que aconteceu ali no, nesse Kurukshetra, né, nesse campo de batalha que tinha esse nome, né? Essa batalha entre o bem e o mal, digamos assim, ela está acontecendo dentro de nós, né? O Yogananda tem uma versão muito bonita da Bhagavad Gita, em que ele descreve assim, sabe? Ele vai descrevendo assim, pessoa por pessoa, porque no capítulo 1 você começa a ler a Bhagavad Gita, vai descrevendo pessoa por pessoa que está ali, em cada lado do campo de batalha. Você fala assim, gente, isso não significa nada. Se você não leu o épico, você não conhece essas pessoas, fala assim, meu Deus, que texto difícil, né? O Yogananda vai lá e ele se dá o trabalho de explicar simbolicamente o que cada uma dessas pessoas representa dentro de nós. Porque os Kauravas, eles representam os nossos vícios.
e os Pandavas representam as nossas virtudes. E cada uma das pessoas envolvidas dentro dessa guerra representa um aspecto dentro de nós, né? Então, Krishna é o nosso eu superior, é a parte dentro de nós conectada com o divino. E Arjuna é o nosso eu consciente, é aquele que escolhe encarar a vida de uma maneira ou de outra, né? E dessa forma, cada um desses personagens descritos aqui tem uma função, né? Então é uma leitura que eu recomendo, né? São dois livros grandes, né? Eu mesmo não li inteiro esses livros ainda. Tenho vontade de lê-los, ainda não li tudo, né? Mas é um material muito maravilhoso, assim, né? Para quem gosta, assim, de elaborações assim também intelectuais, né? Muito bem. Então esse é o contexto da Bhagavad Gita. E aí, em meio a isso, né? é, Krishna traz algumas, assim, ele começa, né, falando para o Arjuna assim, Arjuna, levanta-te e luta. E a partir daí, Arjuna vai perguntando coisas para ele sobre por que dele lutar e por que a vida é assim e da natureza do universo, e Krishna vai respondendo, e é uma pérola atrás da outra, né? Então hoje eu gostaria de compartilhar um trecho aqui da Bhagavad Gita com vocês, para que a gente possa receber um pouco desse néctar divino. Vocês topam? Eu recitar um trechinho aqui da Bhagavad Gita, né? E aí, eu estou aproveitando aqui, né, das facilidades do nosso tempo moderno, né? E eu vou usar com vocês uma tradução de inteligência artificial, direto do sânscrito, para ver como que funciona isso também, tá? Porque eu sei que as traduções elas estão evoluindo muito. Essa tradução aqui ela é muito boa, mas como ela está em espanhol, para eu traduzir enquanto eu estou fazendo, talvez fique um pouquinho difícil, né? Então eu vou usar uma versão de tradução da inteligência artificial. É, Mas antes da gente começar, eu vou recitar a primeira estrofe dessas que eu vou recitar. Vou recitar um trecho aqui do capítulo 2, tá? Capítulo 2 da Bhagavad Gita, que é o capítulo da sabedoria discriminativa, né? É, Esse é o nome desse capítulo, né? Assim foi dado. Capítulo sobre a sabedoria. E em que ele vai trazer algo muito profundo que eu estava sentindo de compartilhar esse trecho aqui com vocês hoje, tá? Então eu vou ler um verso apenas em sânscrito, tá? Vou recitar da forma como eu aprendi, né? Não vou fazer isso com tudo porque pode ficar um pouco cansativo, né? Todo o trecho que a gente vai ler, mas para vocês sentirem um pouco da riqueza desses versos e sentirem essas palavras também ecoando dentro, porque essas palavras, quando entoadas em sânscrito, elas estão ativando também os nossos chakras, né? Porque essa língua ela tem essa magia. Mais para frente eu posso explicar um pouco mais para vocês sobre isso, tá? E aí eu vou ler o primeiro verso também em espanhol e aí depois eu passo para a tradução, tá? Repito, vou começar do verso 11, tá? Que é onde o Divino Senhor fala, né? Porque antes é o Sanjaya descrevendo coisas, né? Que é esse vidente do rei Dhritarashtra, ele tá falando algumas coisas, né? E aí aqui é onde entra a fala de Krishna, tá? Então, se alguém tiver a Bhagavad Gita e quiser acompanhar, é o capítulo 2, verso 11, tá? Então, Shri Bhagavanuvāca Ashocham Anvashochasvam Prajñavadmascha bhasate Gatasun agatasumscha Nanuscho Nanushochanti panditaha. El divino Señor dijo, lloras sobre lo que no se debe llorar y hablas como si pretendieras ser sabio. Los verdaderos hombres sabios no lloran a los vivos ni a los muertos. Então, em português.
Vou encontrar aqui onde eu pedi para tradução. O Divino Senhor disse: Lamentas aqueles que não são dignos de lamento, e ainda assim fala as palavras de sabedoria. Os sábios não se afligem nem pelos que partiram, nem pelos que permanecem. Gente, desse primeiro verso, eu sinto que eu preciso ficar com a tradução essa, tá? Eu vou fazer o meu melhor para ir traduzindo do espanhol enquanto eu leio, porque tem diferenças que são sutis, mas são muito profundas, né? Como fala assim, e falas como se você pretendesse ser sábio, né? É muito diferente isso do que fala as palavras de sabedoria, né? É muito diferente. É sutil, mas é profundamente diferente. Então eu vou dar o meu melhor aqui, tá? O Divino Senhor disse: Choras sobre o que não se deve chorar e falas como se pretenderas ser sábio. Os verdadeiros homens sábios não choram nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não estivesse, nem tu, nem esses chefes de homens. Chefes de homens são esses generais de guerra, né? E na verdade nunca haverá um tempo em que não existamos mais. Assim como o ser encarnado neste corpo atual passa pela infância, pela juventude e pela velhice, assim passa a outros corpos sucessivos. O sábio não se turva. Se turva, não se incomoda, né? Não se, não se desfaz. Os contatos com a matéria, ó filhos de Kunti. Kunti é o nome da mãe do Arjuna, né? Os contatos com a matéria, ó filho de Kunti, eles criam o frio, o calor, o prazer e a dor. Vão e vêm e não são constantes. Suporte-os com paciência, ó Bharata. Bharata é um nome também de Arjuna. Pois o homem, ó mestre dos homens, ao a que esses contatos não perturbam, firme na mesma dor e no prazer, esse homem está pronto para a imortalidade. Vou repetir essa parte que não ficou muito clara, tá? Pois o homem, ó mestre dos homens, a que esses contatos não o perturbam, né? Quais contatos? O frio, o calor, o prazer, a dor, as coisas que são passageiras, né? Então, o homem, mestre dos homens, a quem tudo isso não perturba, firme, ele mesmo na dor e no prazer, esse homem está pronto para a imortalidade. A imortalidade, ele está falando aqui de iluminação espiritual, né? Está falando aqui sobre algo superior, né? Se sabe que el no ser no tiene existencia. Se sabe también que el ser no cesa jamás de existir. Quienes contemplan a la realidad perciben que la definición final del ser y del no ser es imposible. Ah, eu tô cantando em espanhol, né? Desculpa, gente. Se sabe que o não ser não tem existência, se sabe também que o ser não cessa jamais de existir. Aqueles que contemplam a realidade percebem que a definição final do ser e do não ser é impossível. Mas sabe que aquilo pelo qual tudo é penetrado é indestrutível. Ninguém pode destruir a esse imperecível. Aqui ele está falando sobre a parte de nós que é imperecível. Ele vai entrar em mais detalhes já já, tá? A parte de nós que não começa e nem termina. Essa parte de nós que se fortalece quando nós conseguimos permanecer iguais diante do frio, do calor, diante das coisas mais fáceis e mais difíceis da vida, né? Tem um fim, se disse, esses corpos pertencentes ao invariável, ao encarnado, o Atman não perecível.
incompreensível. E aqui, por que combates, ó filho de Bharata? Então ele está dizendo aqui, né, que esses corpos que pertencem a nós, né, esses nossos corpos físicos, né, eles têm um fim e eles pertencem a essa parte imperecível dentro de nós, que podemos chamar de Atman. Já falamos algumas vezes sobre Atman aqui no Caminho do Dharma, né? Hoje é um dia para olharmos na escritura o que Krishna fala sobre o Atman, que é o espírito, que é a parte divina dentro de nós, né? Quem pensa que mata e quem pensa que é morto, esses dois se enganam. Nem este mata e nem aquele é morto. Ele, que é o Atman encarnado, né? Não nasce nem morre em momento nenhum, tendo vindo ao ser, não deixa de ser no porvir, o antigo, o Atman, não nascido, eterno, permanente, não é morto quando o corpo é morto. Quem sabe que este incriado, imutável, é eterno e indestrutível como o homem, o Partha, o Arjuna, né? O Arjuna pode fazer matar ou matar, assim como um homem, depois de ter tirado as suas vestimentas usadas, coloca outras novas. Dessa mesma forma, o Atman, depois de ter tirado os corpos usados, busca outros novos. Então vamos até aqui, até esse ponto, né? Eu sei que ouvindo essas palavras, né, que são muito profundas, às vezes é um pouco difícil de integrar tudo que ele está dizendo, né? Porque ele está trazendo assim um suprassumo assim do conhecimento espiritual, né? E nesse trecho ele está falando da natureza do divino que existe dentro de nós e como esse princípio divino, né? Ele vem e ele habita um corpo, né? Ele habita um corpo durante um tempo que é perecível. Mais que o princípio divino, ele próprio, ele é imperecível dentro de nós, né? E quando nós estamos vivendo essa vida de uma forma muito identificada com o nosso corpo físico, essas palavras elas podem parecer até mesmo algo muito distante, né? Porque se eu estou vivendo aqui nesse corpo, né, e toda a memória que eu tenho, ela é a memória dessa vida que eu vivi, desse corpo que eu estou habitando, né, com esse nome que eu tenho, e eu e a ideia de que eu possa ter tido vidas passadas é uma ideia simplesmente abstrata, né? Quando eu escuto essas palavras, eu racionalmente eu posso entrar num lugar de dúvida, né? Falar assim, ah, não sei, eu não conheço isso, né? Mas eu quis, ao mesmo tempo, eu quis trazer isso aqui hoje para vocês, porque a minha experiência é que em todas as ocasiões em que o espírito verdadeiro é evocado, como por exemplo quando eu leio essas palavras, mesmo que a minha mente entre em parafuso, porque ela ainda está aqui, né? E ela ainda está julgando, e ela ainda está muito identificada com esse corpo, eu percebo que tem algo que vibra dentro de mim que é algo de diferente, né? E eu queria poder compartilhar com vocês essa oportunidade. Talvez eu deveria ter falado isso até antes de ter começado essa leitura, né? Que a intenção de ler para vocês essas palavras, é possibilitar que vocês sintam algo de diferente, né? Algo que é a manifestação do espírito, né? Essa conexão com a parte divina que existe dentro de cada um de nós, no meu caminho, ela está na base daquilo que configura o meu caminho espiritual, né? Logo quando eu comecei o meu caminhar espiritual de uma forma mais consciente, né? É, principalmente quando eu conheci a meditação das rosas, quando eu conheci a leitura da aura, quando eu fui para Piracanga, fiz os meus primeiros retiros, né? Eu senti que tinha como se fosse uma força me guiando, né, na direção do caminho espiritual.
e essa força me guiando era o próprio Espírito, né? E eu sinto que cada um que está aqui, em algum nível, também tem essa mesma força guiando, também tem essa mesma voz que dentro de cada um fala, ou você sente, ou simplesmente acontece, você é levado e você não sabe exatamente como que isso funciona, né? Mas eu sei que dentro de cada um que está aqui existe um espírito e que esse espírito ele está falando dentro de você, né? Só que nós não aprendemos na nossa vida, não aprendemos a ouvir a voz do espírito. Esse é um aprendizado que não está nas escolas, né? É um aprendizado que a maioria dos nossos pais também nunca nem nos falou a respeito disso, né? Isso não está dentro da nossa educação. Então, é, eu sei que é um aprendizado começar a aprender a ouvir a voz do Espírito falando dentro de nós, né? Como falávamos no nosso último encontro do Caminho do Dharma, né? Quando estávamos ali, eu estava trazendo aquele exemplo, né? Do rei Salomão com as duas mães, né? Daquela mãe que quer porque quer e aquela que abre mão, né? Que desapega. É essa parte, né? Que está desapegada. Por quê? Por que que o espírito tem uma capacidade maior de desapegar do que o ego que está apegado à matéria? Porque o espírito sabe que ele não é esse corpo. Agora, o ego, ele não sabe disso. O ego é a parte dentro de nós que acredita realmente ser esse corpo, né? E quando nós estamos olhando para a vida a partir desse ego, nós também passamos a acreditar nisso. Passamos a acreditar que nós somos o nosso corpo material e que, portanto, as prioridades na nossa vida são as prioridades materiais, né? É claro que para trilharmos um caminho verdadeiramente espiritual, né, é, existe uma necessidade de cuidarmos também do nosso corpo físico. Nós só vamos conseguir chegar em chakras mais elevados se os chakras inferiores estiverem bem cuidados, né? É, mais para frente, eu já falei sobre isso anteriormente também, mas mais para frente pretendo poder esmiuçar mais nos conceitos, né? De Artha, Kama, Dharma, Moksha, que são também quatro princípios dentro dos Vedas, né? Artha que diz respeito à vida material, né? Kama que diz respeito ao prazer, Dharma ao fazer no mundo, a ter um propósito e Moksha que é a liberação, né? Mais para frente vamos falar mais sobre isso. Mas essa parte material, ela precisa, é claro, estar cuidada e amparada. Só que a vida não é apenas isso, né? A vida é mais do que isso, né? Então aqui, nesse último verso, né, Krishna, em outras palavras, né, ele está dizendo que ah, o espírito ele troca de corpo, assim como o nosso corpo troca de roupa. Para o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa identidade, a nossa personalidade, toda a nossa história não passa de uma roupa que ele usa para poder andar no mundo. Então, assim, não é que ele sai pelado pelo mundo, né? Não é que a gente está olhando só para o espírito, né? É importante ter uma roupa também, saber a roupa adequada para cada momento, né? É importante isso também. Mas que para o espírito, o nosso corpo, a nossa personalidade, todas as nossas preocupações materiais não passam de uma roupa. Uma roupa que é simplesmente um atributo necessário para que ele possa fazer algumas experiências, mas não é o mais importante, né? Essa roupa vai ser trocada. A hora que essa roupa não der mais, né, ela vai ser trocada e tá tudo bem, né? Às vezes a gente tem uma roupa que a gente gostava muito, não, né, ficou velha, perdeu, né? Paciência, né? Eu hoje perdi um boné. Esqueci no restaurante, um boné que eu gostava muito. Não sei se vou conseguir recuperar. Se eu conseguir recuperar, ótimo. Se eu não conseguir, tudo bem também, né? Agora, é difícil a gente conseguir lidar com as necessidades da nossa personalidade com esse mesmo desapego, né? Há essa parte dentro de nós que fala assim: eu preciso disso, eu quero que as coisas sejam assim, né? É, nos relacionamentos, né? Eu quero que me tratem desse jeito, né? É, na-
no trabalho, né? Eu quero receber esse tipo de reconhecimento, essa parte que tá querendo alguma coisa, né? É difícil. A Nicole tá falando aqui, tô sofrendo aqui. Tá sofrendo, amada. É, porque o, a identificação com a personalidade é ela que traz sofrimento, né? Para o espírito não tem sofrimento, no nível do espírito ele não existe. Só que quem é que aqui nesse mundo consegue viver 100% ancorado no espírito? É muito raro, né? São raros mestres que caminham por essa terra, né? E a maioria desses que conseguem fazer isso ainda são julgados, maltratados, cancelados, às vezes assassinados, né? Pelas pessoas não compreenderem a verdadeira mensagem que está sendo trazida, né? A verdadeira mensagem que está sendo trazida que é de uma reconexão com aquilo que realmente importa. Por quê? Porque as pessoas, elas estão 100% focadas no material. E só isso existe. E se vem alguém falar de algo que vai além disso, é uma ameaça, né? Então esse mundo, ele está passando por um balanço mesmo, né? Literal agora, teve um terremoto enorme agora, um dos maiores aí da história, acabou de acontecer, né? Tsunamis, assim, o mundo está passando por um grande balanço. E esse balanço é uma oportunidade de nos lembrarmos desse Atman, dessa parte divina dentro de nós. Quando veio a pandemia, eu vislumbrei que era uma oportunidade para muitas pessoas poderem se lembrar desse aspecto espiritual, né? E de fato, eu conheço algumas pessoas que lembraram, mas foram tão pouquinhas, né? Quando parecia que assim o ser humano ia conseguir criar um pouquinho, no mínimo assim de empatia, assim, de solidariedade, né? Já começou assim uma guerra comercial, né? Eh, Coisas assim com vacinas, questões econômicas. Ai, meu Deus do céu, né? Guerras ideológicas, né? Parece que as coisas só se agudizaram desde então, né? Então, assim, eh, como os aprendizados ainda não puderam ser feitos, ainda não puderam ser integrados, estamos recebendo novos aprendizados, né? E esses aprendizados, eles chegam na forma de desafios, né? Porque é dentro dos desafios que nós fazemos esses aprendizados. Se até Arjuna precisou viver uma guerra, né, para poder fazer os aprendizados que fez, né? Nós também, né? Estamos vivendo guerras, estamos vivendo tragédias, e essas guerras, essas tragédias, elas são oportunidades, né, para conseguirmos encontrar essa parte superior dentro de nós. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu sei que cada um desses desafios é uma oportunidade. E para as pessoas que estão aí nesse mundo olhando somente com os olhos da matéria, e não tem nenhum vislumbre, talvez ainda vão precisar sofrer mais e mais e mais e mais e mais até falar assim, pelo amor de Deus. E aí, quem sabe desse pelo amor de Deus nasça algum grau de consciência, né? Agora, nós que estamos aqui já podemos estar pelo menos numa busca consciente, né? É, temos uma possibilidade maior, mais ampla, né? Temos oportunidade, era a palavra que eu estava buscando. Temos uma oportunidade maior de transformar cada desafio num aprendizado. Só que mesmo já tendo iniciado uma busca espiritual, se diante do desafio não tivermos a presença de, no mínimo, pedir para o nosso espírito, por favor, se manifesta, me mostra o que eu tenho que aprender com essa situação, ainda assim vai ser difícil, né? Ainda assim vai ser difícil. Me mostra o que eu tenho para aprender com isso. Me mostra, 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 né? Então, eu queria fazer esse exercício aqui com vocês. Enquanto eu canto uma música, cada um aqui, né, dentro do seu processo, olhar assim para a sua vida, né, para os desafios que está vivendo, né, e principalmente aqueles desafios que talvez tenha uma parte sua que não aceita, né,
que não está querendo viver esses desafios e que está culpando outras pessoas, achando que tem outras pessoas fazendo coisas erradas, né? Para que você possa eh, se perguntar, né? O que eu tenho para aprender com isso? Qual que é a virtude que eu tenho para aprender com isso? Conseguir tirar um pouquinho o foco do olhar para os erros das outras pessoas, que às vezes são muitos mesmo, né? E conseguir olhar para si. Eu vou fazer esse exercício junto com vocês, porque eu também estou aqui nesse mundo aprendendo, né? Estou aqui fazendo os meus aprendizados, passando pelos meus desafios, né? Então vamos começar com alguns instantes de silêncio e aí vai vir a música. Vocês topam, gente, fazer esse exercício? Vocês topam que eu estou propondo? Ó, ok. Então vamos fechar os nossos olhos. E eu convido vocês a se conectarem com o Atman, com o espírito de cada um. A gente vai usar a porta de entrada que você teve aqui nesse mundo, né? Que é o seu nome completo. Você vai chamar o seu nome completo, mas chamando o seu espírito, chamando o seu nome completo 3 vezes. Você fala dentro de você. É o nome que você tem nessa encarnação, mas ele diz respeito à sua vida inteira. É talvez aquilo de menos transitório que você tem nessa vida. Talvez as características da sua personalidade, elas podem mudar, né? Elas podem elas podem passar, uma fase da vida você é de um jeito, outra fase da vida você é de outro. Mas o seu nome você carrega uma vida inteira. Então chama o seu nome 3 vezes e assim você se comunica com o seu espírito, pedindo para ele ajudar você a ter mais clareza sobre o seu desafio, sobre os aprendizados que você está se recusando a fazer. Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Rukamiva Bandhanam Mrityu Mukshiyamamrita Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Rukamiva Bandhanam Mrityu Mukshiyamamrita Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukamiva Bandhanam Mrityu Mukshiyamamrita Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamrita Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tudo bem, quando vocês sentirem, podem abrir os olhos. Espero que tenham podido receber boas mensagens do Espírito de vocês. Se por um acaso ainda não chegaram mensagens de uma forma clara, eh, peço que tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes nós fazemos um pedido para o Espírito e não é exatamente na hora que o Espírito responde, né? Porque às vezes só uma palavra dentro de você, talvez você poderia duvidar, né? Às vezes o Espírito ele vai te responder com a vida, né? A vida te mostrando aqui, ó, pá, uma clareza, né? Às vezes precisa de outros elementos que no momento não estão disponíveis, né? Então, se você realmente faz um pedido sincero, eu tenho certeza, né? Tenho convicção de que o divino vai te atender, porque estamos aqui num campo alto, né? De vibração, de conexão com o divino, temos forças divinas nos amparando aqui dentro desse trabalho, né? Tô vendo aqui a Nicole dizendo que se emocionou muito, né? Uma outra pessoa aqui que eu não sei qual é o seu nome, dizendo que também foi muito emocionante e verdadeiro. Não tá aparecendo seu nome aqui. Como você se chama, usuário do Zoom? Você que tá com o gorrinho branco e a blusa azul. Ah, é a Roseli.
Não te reconheci de gorrinho. Ah, já sei quem é você. Que bom. Alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Pode falar, Nicole. Boa noite a todos. E foi muito emocionante para mim. E essa é uma questão que eu não sei explicar. Achei muito linda a história e tudo, mas quando você foi falando e recitando, eu fui sentindo uma tristeza dentro de mim. Mas é por causa da questão do apego mesmo, sabe? Do apego a quem eu sou, a isso aqui. Tipo assim, é como se eu separasse, é como se existisse uma separação entre a Nicole, pessoa, personalidade, né? E o espírito, sabe? É como se o espírito fosse outra coisa, né? E aí, isso foi muito forte para mim, porque é uma questão que eu já tenho lidado com isso há muito tempo atrás, sabe? Essa questão de personalidade, de que as- eu aprendi uma coisa que falavam assim, que a personalidade fica na Terra, né? Ela se desintegra e o espírito segue, né? Para outras vidas mesmo, né? Só que aí eu fiquei pensando assim, né? É, na hora que você cantou a música, eu fiquei pensando no quanto é difícil para mim pensar assim e me despedir de quem já foi. Eu até me despedir de quem já foi, de quem já desencarnou, sabe? Não ficar apegado àquela figura em si, mas no espírito, né? Que o espírito ele partiu. É como se eu tivesse que matar realmente, né? O que você falou da guerra, né? Na hora que ele fala, ué, o que que eu faço? Eu vou matar meu irmão, meu professor, vou matar todo mundo, né? E aí ele fala, aí nas escrituras, né? Que assim, que isso é o de menos, né? O espírito tá ali para viver aquela experiência. Então, levante e vai e faça o que você precisa fazer, né? Que é viver, né? Mas assim, é um luto, foi um luto, assim. Eu até fechei a câmera porque eu precisava chorar igual criança. Sabe quando você chora e vive essa dor, assim? E foi uma experiência muito interessante. Não sei se faz sentido, né, o que eu falei, mas foi uma experiência assim muito forte para mim. Assim, acho que eu preciso mesmo, acho não, né? Eu preciso mesmo desapegar disso para poder me aprofundar mesmo no meu eu verdadeiro, né? É, no, no meu espírito mesmo, né? Para poder escutar o meu espírito. Acho que é isso que eu queria compartilhar. Para mim faz muito sentido, Nicole, o que você está trazendo, e é muito profundo, né? É muito profundo, porque cada pessoa que existe na nossa vida, né? E cada relação que nós vamos construindo, eu sei que as relações são muito importantes, né? Sem relações nós não vivemos aqui nesse mundo. Mas para além das pessoas que existem de fato, nós vamos criando dentro de nós uma ideia sobre cada uma dessas pessoas, né? Nós vamos criando uma série de expectativas e de apegos, né? Em relação a cada uma dessas pessoas também, né? E aquilo que é, né, uma riqueza, que é a gente poder ter outro ser humano na nossa vida, acaba se tornando ao mesmo tempo uma prisão. Vamos ficando aprisionados dessas relações todas, né? E isso que você trouxe é muito profundo, né? Como o Arjuna teve que, né, atirar flechas contra os seus irmãos, os seus professores, né? Eu sinto que talvez não é. Eu não sei se Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? Eu não me lembro. Eu acho que não é exatamente isso que Krishna fala, né? Mas uma abstração, né, dessa imagem é nós, com cada pessoa com quem nós nos relacionamos nessa vida, nós criamos apegos, criamos relações, criamos coisas que em algum momento vamos ter que entregar. E que na imagem que você trouxe, acho que isso sim Krishna fala, né? Mas na imagem que você fala, que você trouxe, é como se tivéssemos que matar essas pessoas, né? Porque isso é muito forte, né? Se você pensa em matar, isso é muito forte, né?
Seria talvez assim, não criar um amassar, impacto, mas né? deixar ir, sabe assim? Acho que deixar ir, talvez. É, é muito forte, muito, muito forte. Pelo fato, é porque na hora da música, né? Me veio meu pai. E realmente eu tenho uma dificuldade de deixar ir, sabe? Eu tenho um apego com relação a ele, né? E aí eu fico assim, só soltar mesmo. Eu acho que soltar esse apego, essa energia que fica presa, né? E com relação a mim mesma também, com relação aos personagens que eu criei na vida, né? Para ser, né? Que eu me apego a mim mesma. Eu sou essa pessoa, assim, sabe? E, e eu acho que deixar isso e olhar para o meu espírito, para quem eu sou além disso, é algo novo, assim, para mim. Mais ou menos isso. É. E que é um processo, né? Começa com essa vontade, né? De ir além disso, de soltar aquilo que você está carregando. E esse é o primeiro passo. Aí, a partir disso, você vai tendo a oportunidade de reconhecer ao que é que você está apegada, né? Sim, ai, desculpa, posso falar só mais uma coisinha? Não, assim, porque quando você Pode. fala assim, né, que nosso espírito troca de corpo como troca de roupa, nossa, aí parece que eu me senti tão pequena, sabe? Sabe assim, tão pequena, tão. Ah, troca de roupa. Então eu me senti muito pequena. Isso me deu uma tristeza, sabe? Pra ser bem sincera, assim, né? Me fiquei triste. É. Nesse momento, a roupa, a parte de nós que está acreditando que é a roupa, fica se sentindo indignada, né? Porque essa parte acreditava que era o corpo, né? Então eu vejo que Krishna, ele também está provocando Arjuna. Porque Arjuna, quando ele não quer fazer aquilo que ele é o dharma dele fazer, é porque ele está identificado com a personalidade dele. Então, quando Krishna diz, né, que assim como um homem, depois de ter tirado as suas vestimentas usadas, veste outras vestimentas novas, assim também o Atman, depois de ter tirado os corpos usados, busca outros novos, né? Fala assim, como assim meu espírito vai ter outro corpo depois desse corpinho aqui tão maravilhoso que eu tenho agora, né? É essa parte identificada com esse corpo que está se manifestando nesse momento. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Não sei se o meu vídeo está meio travando aqui para mim. Eu acho que eu estou com muitas coisas abertas. Estou fechando aqui enquanto eu falo com Ah, é, vocês. eu queria Se falar mais um alguém tiver pouquinho. mais alguma coisa para falar, para compartilhar com o grupo, Tá ainda ouvindo? temos tempo para mais uma. Tá ouvindo? Não. Rael, tá Tô ouvindo? ouvindo. Tô, Alô? tô ouvindo. É, eu queria só Tô ouvindo. compartilhar que, tá, eu queria compartilhar que toda vez a sua aula sempre Alô? parece que cai. Tá ouvindo? A Tô. sua aula sempre cai como uma luva, assim, né? No momento que eu tô passando e tal. E segunda-feira eu me desapeguei, né, do meu ex-marido, que eu não percebia que era apego, só quando eu tive uma conversa com ele séria. É, desde 17, quando eu tinha 17 anos, eu estava com ele. E agora ele era sócio meu, né, no, na Chapada, não sei o quê. E eu já estava recebendo informações que não podia ser assim, que não podia ser. Eu estou sempre contando com ele, sempre. Só que eu não estava vendo que ele estava se aprisionando comigo e eu também, os dois, assim. Isso atrapalhando a vida dos dois. Eu tive essa conversa com ele na segunda e era tudo que eu queria, assim, que fosse cada um para um lado. Só que depois eu saí e comecei a chorar. E aí eu vejo que essa parte, assim, do apego, que é essa parte que está identificada, né? Com as coisas daqui mesmo, da matéria. E aí veio essa É, sua aula maravilhosa. É só isso. gratidão por compartilhar, Sandra. Gratidão. É isso. É,
eu sinto que faltou uma partezinha aqui. Uma partezinha aqui pra gente fechar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um instantinho aqui. Talvez se mais alguém quiser compartilhar alguma coisinha antes, enquanto eu procuro aqui um verso aqui que eu estou procurando. Aqui, achei. Ah, tá no mesmo capítulo. É o 27. Eu fui até o 22. Eu vou ler o 27. Claro que é o 27. Aí esse daqui eu vou recitar ele em sânscrito, em espanhol e em português, tá? Para fecharmos nosso encontro de hoje. Ele está falando sobre o Atman, né? Sobre o espírito. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmada pariharyethe natvam shochitumarhasi. Pues la muerte es cierta para lo que es nacido, y el nacimiento es cierto para lo que está muerto. Te ruego que no quieras afligirte por lo que es inevitable. Pois a morte é certa para o que é nascido, e o nascimento é certo para o que está morto. Te rogo que não queiras afligir-te por aquilo que é inevitável. Assim falou Krishna na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 27. Muito obrigado, amados. Então, sinto que por hoje é suficiente, né? Na semana que vem não teremos encontro, vamos ter encontro daqui a 2 semanas novamente, tá? Vamos finalizar com os mantras que costumamos entoar no final. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kaschi Dukhabhag Bhavet Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Paramatma ki jai ho, Sri Sache Mahaprabhu ki jai ho.